gente, meu nome é Tiffany, eu sou professora de Física e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Física B, que é termodinâmica e eletromagnetismo, e hoje a gente vai falar sobre densidade, pressão e lei de Stefan. Bom, densidade não é algo novo para vocês, algumas pessoas já sabem, outras não, e vamos relembrar um pouquinho para quem ainda não sabe. Densidade é uma relação que a gente tem entre massa e volume de qualquer coisa, ok? A unidade de medida da densidade, ela é quilograma por metro cúbico. Eu acho que é importante a gente frisar agora que tudo na física, vocês vão ter que se acostumar com isso, de verdade, mas tudo na física a gente sempre vai voltar para o Sistema Internacional de Medidas e para a notação científica, sempre. Lembra que eu peguei no pé de vocês na primeira aula, porque a gente falou muito de Sistema Internacional de Medidas e de notação científica? É porque é muito importante mesmo, assim, sabe? Quando qualquer enunciado não especificar a unidade de medida que ele quer, a gente sempre vai considerar o Sistema Internacional. A gente só não vai considerar o Sistema Internacional quando o enunciado falar e dar a unidade de medida. Daí a gente converte. Caso necessário, sempre volta para o Sistema Internacional de Medidas. Beleza? Aqui, a densidade do sistema, a unidade dela que acompanha é quilograma por metro cúbico. Beleza? A massa específica, ela tem quase a mesma relação que a densidade. A diferença dela, acho que a única diferença que tem é essa coisinha aqui, que eu não sei o que é, uma letra grega que eu não lembro qual é o nome. Mas, assim, ela tem quase a mesma, ela tem praticamente a mesma relação. A única diferença é que ali algumas substâncias já têm a massa específica definida. Por exemplo, o álcool, a massa específica do álcool é 0,8 gramas por metro cúbico. A água é 1 grama por metro cúbico. O mercúrio, 13,6 metros cúbicos. Esses números todos a gente vai falar principalmente da água e do mercúrio. O mercúrio é bem importante. Mas, assim, não precisa decorar todos esses números, não tem problema nenhum. Às vezes, o enunciado já dá a massa específica. Ele vai lá, considerando a massa específica do tal, tudo. Assim, é bem comum. Às vezes, o enunciado já vai dar a massa específica de algumas substâncias. Beleza? Outra coisa. A massa específica também, às vezes, ela pode ser gramas por centímetro cúbico. E pode ser também, às vezes, quilograma por metro cúbico. Isso pode depender, não importa. Beleza? Mas, se o enunciado disser em gramas por centímetro cúbico ou em quilo por metro cúbico, aí você converte. Caso contrário, deixa desse jeito, beleza? Pode mudar mesmo, assim, sabe? Pode mudar, aqui não tem problema se mudar, é só converter. Bem simples, beleza? A gente fala também sobre peso específico. Peso específico, ele é definido quando a gente coloca um peso dividido pelo volume. Só que vale lembrar que aqui nesse peso, nesse pezinho aqui, a gente está falando da força-peso. Se a gente está falando da força-peso, ela é medida em Newton. Além do mais, a força-peso, ela nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Alguns enunciados, eles não vão dar peso para vocês. Não mesmo. Eles vão dar somente a massa, que é o que aconteceu no enunciado que eu deixei de um exercíciozinho para vocês. Eles vão dar somente a massa e mais nada. E você vai ter que pegar com o valor da massa, calcular o peso específico, calcular o peso, a força-peso, para descobrir o peso específico, beleza? Mais uma coisinha, esse pezinho que tá aqui não é um P de verdade, tá? Ele é uma letra grega que a gente usa para representar o peso específico. O peso específico, a unidade de medida dele é Newton por metro cúbico. O peso é em Newton, que é uma força-peso, lembrem-se disso. Força-peso, ele é em Newton e o volume em metro cúbico. Beleza? Bem tranquilo, né? A pressão, ela é uma grandeza física e ela é uma relação entre a força e a área. É importante frisar aqui que nessa parte, ela é uma relação de proporção, ou seja, ela é uma divisão. Então, aqui, se a gente tem a pressão aqui e tem uma força, um detalhe muito importante mesmo é que quanto maior for a nossa área, menor a nossa pressão para uma mesma força, ok? É muito importante vocês se lembrarem disso. Caso vocês não se lembrem,
Sempre volte para essa formulazinha aqui, que ela é muito importante. Mas sempre lembrem, quanto maior a nossa área, menor a nossa pressão, beleza? Maior a área, menor a pressão. Menor a área, maior a pressão, beleza? Aqui, a nossa pressão, a unidade de medida dela é Newton por metro quadrado. Newton por metros quadrados é a mesma coisa que Pascal. Pascal é uma unidade de medida que foi definida quando a gente tem Newton divididos por metro quadrado. Então, assim, se no enunciado tiver escrito em Newton por metro quadrado e essa resposta estiver em Pascal, não tem problema. É a mesma coisa, só serve para confundir, beleza? Mas é a mesma coisa. Antes da gente falar um pouquinho sobre a pressão atmosférica, a gente tem que falar um pouquinho sobre Torricelli. Esse carinha aqui foi Torricelli, foi Evangelista Torricelli. Ele foi um físico matemático italiano que tem muita importância na física, vocês vão estudar muito ele, porque ele foi bem importante mesmo. Ele foi o italiano que criou o barômetro, além disso ele também vai ajudar muito na área da mecânica, vocês vão ver muito ele, inclusive tem uma equação com o nome dele, porque ele foi muito importante mesmo, e também ele teve muita importância na área da óptica. Aqui pra gente, na parte de hidrostática, a parte que ele mais contribuiu com a gente foi sobre o experimento de Torricelli. O experimento de Torricelli foi quando ele pegou essa proveta aqui e encheu de mercúrio. Lembra ali agora há pouquinho que eu falei sobre a massa específica do mercúrio? Então, o mercúrio ele é um metal líquido que é muito denso. Isso facilitou muito o experimento do Torricelli. O que foi? Ele encheu essa proveta de mais ou menos 1 metro de mercúrio. Pegou esse outro potinho aqui e mergulhou a parte aberta da proveta nesse negocinho. E deixou cair o mercúrio. Só que o mercúrio ele é muito denso. Chegou uma hora que ele não caiu mais. Por que ele não caiu mais? Por causa da pressão atmosférica. Mas o que é essa pressão atmosférica? É que assim, na atmosfera ele tem muitos gases, tem muitas coisas ali. Tem nitrogênio, tem oxigênio, tem hidrogênio, tem muitas coisas na atmosfera que casa criando um peso que fica criando um negócio assim pesado, sabe? E isso ali ela faz total diferença na nossa pressão aqui. Quando o Torricelli viu que parou de cair isso aqui, a nível do mar, ficou apenas 760 milímetros, ou 76 centímetros. Isso daqui. O que acontece aqui? Que ele determinou que a pressão atmosférica em mercúrios era 760 milímetros. Isso ajudou também a ele definir aqui que em Pascal era 1 vezes 10 elevado a quinta Pascal. Essa daqui era a pressão atmosférica em Pascal e aqui em mercúrio. Beleza? Bem tranquilinho também. Guardem esse númerozinho aqui, porque ele é bem importante. Algumas provas, alguns enunciados, não vão dar a pressão atmosférica para vocês. Eles simplesmente vão só chegar. Tipo, considere a pressão atmosférica, vírgula, e continue o exercício. Alguns exercícios não vão falar a pressão atmosférica para vocês, até porque já é meio que subentendido que vocês já sabem isso. Então, assim, a pressão atmosférica, tentem decorar esse númerozinho aqui. Ele é bem simplesinho, mas ele é muito importante pra gente, beleza? Aqui. Vamos falar então um pouquinho sobre a lei de Stevens. Simon Stevens foi um físico, matemático, engenheiro, que ele também teve muita importância na área da física. E ele criou uma coisa que a gente chama de lei de Stevens, ou princípio de Stevens. É um princípio que parte de uma pressão absoluta, em que um líquido, não dependendo do recipiente ou fórmula de qualquer coisa, beleza? Isso daqui é uma formulazinha, tá? Esse triângulo aqui, que não é um triângulo de verdade, é o delta. Esse delta significa variação. Alguns exercícios já vão dar a variação pronta para vocês, outros não. Bem simplesinho também, não é nenhum monstro de 7 cabeças. É um negócio bem simples mesmo, beleza? A unidade de medida da pressão é em Pascal. É em Pascal. Massa específica a gente já tinha falado lá, quilograma ou metro cúbico, quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico, não tem tanto problema assim. Mais uma coisa, a gravidade. Aqui eu coloquei metros cúbicos, mas não é metros cúbicos, ok? É metros quadrados. Foi um errinho ali, que não dá tempo de corrigir, mas é metro quadrado. A gravidade, ela é metros por centímetro quadrado, beleza? Metros por centímetro quadrado. Na hora que vocês forem receber o resuminho disso daqui, vai estar bem certinho, tá? Vai estar centímetros por metro quadrado aqui, vai estar bem certinho. Vai estar bem certinho, beleza? E a altura é em metros.
Aqui. Pascal aqui, às vezes, lembre-se sempre, Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, beleza? É a mesma coisa, tentem se lembrar disso, beleza? Vamos lá, então. Esse é um exercíciozinho bem simples pra gente relembrar algumas coisas, vamos lá. José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostra a figura abaixo. A cabeça da taxinha está apoiada num polegar e aponta no indicador. Seja um F1, o módulo da força e P, a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José. Sobre o polegar, essas grandezas são, respectivamente, FP e PP. Considere essas informações, é correto afirmar que. Tá. Primeiro vamos focar nessa imagenzinha aqui. Tá vendo aqui? Uma coisa que eu queria muito mostrar pra vocês é que... Lembra que a gente falou ali sobre pressão, sobre a área e a pressão em relação à força? Essas forças, elas são iguais. Por quê? Elas estão aplicando a mesma força, tanto no dedo indicador quanto no polegar. Ou seja, para uma mesma força, quanto for menor a área, maior será a nossa pressão. Ou seja, se a força é igual, porque a gente já sabe que ele está aplicando a mesma força, quer dizer, então, que se essa a área que está encostada bem aqui, em contato com o polegar dele, é muito maior do que a área que está em contato bem aqui. Isso significa que essa área é menor. Se essa área é menor, a nossa pressão é maior. Então, a gente já tem que a nossa maior pressão é essa daqui. A nossa maior pressão é em relação ao polegar. É em relação ao dedo indicador, perdão. A pressão maior que a gente tem aqui é em relação ao indicador. Tendo isso, então, nossa alternativa correta é a letra D. Tá bom? É uma questão bem simples essa, é uma questão teórica, não tem conta nem nada, é só para vocês pensarem mesmo sobre alguns conceitos da física bem importantes. Beleza? Gente, eu deixei essa questão do desafio para vocês e eu queria dar algumas dicas de como resolver ela. Primeiro, pensem nessa pressão. A primeira coisa que você tem que fazer ali é ver a pressão atmosférica. A pressão atmosférica aqui pra gente ver, tá no zero. Se a pressão atmosférica tá no zero, considerando como se fosse o nível do mar, é o mesmo valor. Ou seja, a pressão atmosférica ali é 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Não muda. Tá aqui, ó. Essa pressão já tá aqui, ó. Porque a gente tá em zero. Em zero, essa pressão é essa. Acabou. E é só isso mesmo. Beleza? Outra coisa. Calculem a densidade do líquido primeiro. Depois que vocês verem a pressão atmosférica, calculem a densidade do líquido. Vocês já têm a pressão atmosférica do local apropriado, que é no zero aqui. Se é no zero, é a nossa pressão, que é 1 vezes 10 elevado a quinta Pascal. E a gente já tem também a nossa pressão que já é dado aqui, que o enunciado deu pra gente. Então, assim, antes de tudo, veja a pressão atmosférica. Viu a pressão atmosférica? Calcula a densidade. Lembra da lei de Stevens? Eu acabei de mostrar para vocês a lei de Stevens. Como lá? Usem a lei de Stevens. Esse exercício se resolve só com a lei de Stevens. É um exercício bem simplesinho quando você entende a lógica. Mas demora um pouquinho para pegar, tá bom? É um exercício simples, mas trabalhoso. Beleza? Depois disso, calcula a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, eu não mostrei isso para vocês, mas a gente pode calcular a pressão hidrostática aqui elevado para 5 metros, beleza? A pressão hidrostática é só mais um nomezinho novo, eu vou mostrar isso para vocês, e nem é tão de tanta importância assim nesse exercício. Mas calculem depois a pressão total no ponto de 5 metros. 5 metros pode ser considerado o quê? Não, vou falar. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só perguntarem, beleza? Vou estar aqui. Semana que vem vai ter exercícios, uma listinha de exercícios novas. E é só isso mesmo que eu tenho pra vocês hoje, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem, não tenham receio. E foi muito obrigada pela participação e até a próxima.